Havendo quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária de 2018. Solicito que todos postem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não. Passaremos à leitura, discussão e votação da ata número 40 da 27ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2018. Às 19 horas do dia 29 de outubro de 2018, na sala das sessões da Câmara Municipal de Itanhandu, teve início a sessão ordinária de número 27 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência o senhor vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata de número 39 da 26ª sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2018. A ata foi colocada em discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Primeiro expediente. Leitura do requerimento número 77. Leitura das moções do número 92, 93 e 94. Leitura das indicações do número 244 ao número 264. Leitura das portarias número 23 e 24. Segundo expediente. A palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo à disposição da Secretaria da Câmara Municipal de Itanhandu e também podem ser acessados através do portal da Câmara no endereço www.itanhandu.cam.mg.gov.br no link TV Câmara. Ordem do dia. Discussão e votação do substitutivo projeto de lei complementar 001 de 2018. O projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de resolução de número 004 de 2018. O projeto também foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei número 013 de 2018. O projeto também foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do substitutivo 002 ao projeto de resolução de número 005. O projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei de número 14 também foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de resolução de número 006. O projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei de número 020 também foi aprovado por unanimidade. O presidente Paulo Henrique Pinto Monteiro declarou que, não havendo vereador a se manifestar e nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que está se realizando hoje, dia 5 de novembro de 2018. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, José Aldair Marinho, secretário da mesa, a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Alguma manifestação dos vereadores? Declaro aprovada a ata número 40 da 27ª sessão ordinária de 2018. Passando agora para o primeiro expediente, com a leitura das proposições, iniciando pela leitura de 2 requerimentos. Requerimento de número
078, de autoria do vereador presidente Paulo Henrique Pinto Monteiro. O vereador vem, por meio deste, requerer informação se o município de Itanhandu está habilitado para receber o certificado digital referente ao mapa do turismo brasileiro entre 2017 e 2019. Caso esteja habilitado, solicita a cópia do mesmo. Estou à disposição dos colegas vereadores que queiram fazer algum tipo de questionamento. Iniciando a discussão e votação do requerimento 078, como voto o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Como voto o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Aprovo. Como voto o vereador Elson Delfim Ramiro. Aprovo. Como vota o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Pode explicar para mim, fazendo um favor, presidente? Claro. Vários municípios da nossa microrregional e também da região estão divulgando por terem ganhado, né, o certificado digital do turismo do município. E lendo sobre o assunto, né, que foi publicado no Facebook por diversas prefeituras, eu pesquisei para poder entender melhor sobre o assunto e vi que o nosso município se enquadrava nos critérios para também poder participar. E você adquirindo esse certificado facilita os convênios, né? E acaba sendo um selo que o município tem de valorização e também de benefícios que o município possa ter, porque existe o mapa dos municípios turísticos e esses municípios são contemplados com diversos convênios, políticas públicas, entre outros. Então eu gostaria de saber se o município de Itanhandu se preparou para essa habilitação e se sim, que vem a cópia para nós. Já que o senhor deu uma olhada e estudou o assunto, ainda está em tempo de fazê-lo, se não o fizeram? Parece-me que ainda tem tempo para poder fazer. Aprovado. Tá? Ainda estava na data. Obrigado, aprovado. Como vota o vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves? Aprovo. Como vota o vereador Jefferson Rubens da Costa? Aprovo. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Caro presidente, eu também estive verificando e analisando esse assunto, até mesmo por curiosidade e vendo se o município de Itanhandu também estava habilitado nesse caso. O critério que o Ministério do Turismo, pelo que eu pude observar e entender, ele tem uma classificação já pré-definida para que os municípios sejam habilitados. Ou seja, uma classificação que vai de A até a letra D e E, onde o município, tendo aquelas potencialidades dentro dos critérios já pré-estabelecidos, ele vai variando até nessa escala. E me parece que o município de Itanhandu enquadraria na escala D. D. Isso mesmo? Então nós, coincidentemente, o assunto despertou interesse também. Vossa Excelência também teve o prazer de trazer até essa casa, que é de suma importância, sim. Por quê? Isso facilita com a certificação para que o município possa fazer algum planejamento, algum plano de ação para angariar fundos ou recursos para tais atividades. Então, vejo que... Até mesmo para o marketing municipal é muito importante. Perfeitamente. Né? E com isso, outros municípios estão divulgando esse como se fosse um selo do turismo municipal ou regional, até mesmo enquadrando dentro do mapa. Então, interessante, é importante, vamos conhecer de perto. Aprovo sim, senhor presidente. Como voto o vereador Sérgio Adriano Ferraz? Também aprovo. Declaro aprovado o requerimento 078/2018, passando para a leitura do requerimento 079. De autoria do vereador presidente Paulo Henrique Pinto Monteiro. O vereador vem, por meio deste, requerer cópia dos relatórios referentes às primeiras visitas e retornos produzidos pela equipe de vigilância sanitária responsável pelo combate às moscas. Favor de encaminhar as cópias rubricadas em todas as folhas. Atenciosamente, presidente Paulo Henrique Monteiro. Iniciando a votação, como voto, o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Aprovo.
Como voto o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Aprovo. Como voto o vereador Elson Delfim Ramiro. Aprovo. Como vota o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Aprovo. Como vota o vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves. Como vota o vereador Jefferson Rubens da Costa. Aprovo. Como vota o vereador José Aldair Marinho. Caro presidente, o assunto é pertinente, é muito corriqueiro aqui para nós, é importante para fins de esclarecimentos para a nossa comunidade, da perturbação dos efeitos das moscas com calor, enfim. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a fim de acrescentar nesse pedido, além dos relatórios, quais são as providências tomadas com relação a esse assunto, porque só o relatório vai trazer uma informação do que foi encontrado. Agora, queremos saber também quais as medidas tomadas perante aquele estabelecimento que foi encontrado irregular, como é que foi feito, se já foi feita uma nova visita, se ele voltou a cumprir, porque pelo prazo que já vem agindo, já deu tempo suficiente para que algumas medidas possam ser tomadas. Então, além do relatório, é importante a gente conhecer e saber da equipe técnica quais as providências tomadas com relação a esse assunto, porque a comunidade ainda reclama muito. Então, a perturbação ainda continua e precisamos ter esse retorno para que a gente possa manter a nossa população bem informada. Acato a sua sugestão, Zé, e vamos incluir no requerimento um relatório mais completo das visitações, tá certo? E o voto? Sim, aprovo. Dando continuidade, como voto o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Tratando desse assunto, eu estive em conversa com eles aqui da Vigilância e eles me convidaram, falou que eu poderia participar. Qualquer um de nós aqui da casa, se quiser acompanhar uma das visitas que eles estão fazendo, no dia até eles iam lá na Mantiqueira. Nesse dia eu não podia, porque tinha uma viagem marcada, não dava para estar nesse horário. Mas fica aberto aqui para quem quiser acompanhar, né? É só chegar, conversar com o Érico, com o Elis, Daniel, e ver o dia que está agendada a visita, Granja A ou B ali, e se tiver interesse de algum aqui da casa, eu me prontifiquei em acompanhá-los numa das visitas. Ferraz, antes do seu voto, se o presidente me permite, até acabei de checar aqui entre os documentos que eu trouxe, inclusive eu não tinha conhecimento do requerimento, mas eu já trouxe aqui o relatório, então eu já vou deixar disponibilizado também, tá? É importante o relatório, o requerimento de qualquer forma, porque se houver mais algum documento lá, vem completo depois. Mas já tem aqui, inclusive, Zé, alguns que já foram visitados e já foram visitados novamente. A gente faz um estudo bastante minucioso aqui. Então, só eu quis enriquecer o conhecimento dos amigos, e o meu voto é assim. Declaro aprovado o requerimento 079/2018, passando para a leitura de 3 moções. Moção de parabenização e agradecimento de número 95. Em sessão ordinária realizada nesta data, foi requerida pelo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, apresentada à mesa ouvido o soberano plenário e, dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de agradecimento e parabenização à Rádio Comunitária Terras Altas FM de Tanhandu e seus colaboradores. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2018, assinada por todos os vereadores. Moção de parabenização de número 96. Em sessão ordinária realizada nesta data, foi requerida pelo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, apresentada à mesa ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização ao excelentíssimo deputado estadual Roberto Ribeiro da Silva, reeleito no pleito de 7 de outubro de 2018. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2018, assinado por todos os vereadores. Moção de parabenização de número 97. Em sessão ordinária realizada nesta data,
foi requerida pelo vereador Éder de Almeida Pinto Benício, apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização ao excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, eleito governador de Minas Gerais nas eleições de 2018. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2018. Assinado também por todos os vereadores. Passaremos à leitura das indicações. Indicação de número 266, de autoria do vereador presidente Paulo Henrique Pinto Monteiro. Solicito que o Executivo Municipal crie uma lei que exija a publicidade de atas dos conselhos municipais num portal de transparência da Prefeitura de Itanhandu. Modelo de lei em anexo. Indicação número 266, do vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Solicita que seja feita a manutenção, roçada e limpeza da estrada do bairro Cafundão. Indicação de número 267, também de autoria do vereador Éder. Solicita que seja feita com urgência a roçada e limpeza do lote localizado próximo à residência do número 53, na rua Jaime Scarpa Mendes, no Jardim Panorama. Indicação de número 268, também do vereador Éder. Solicita que seja feita a fiscalização e posterior autuação do proprietário do lote localizado ao lado da residência do número 63, na rua Álvaro Cunha, no bairro das Mansões. Indicação de número 269, também do vereador Éder. Solicita que seja feita a verificação e posterior limpeza da boca de lobo, localizada em frente à residência de número 53, na rua Jaime Scarpa Mendes, no bairro Jardim Panorama. Indicação de número 270, também apresentada pelo vereador Éder. Solicita que seja providenciada a confecção e colocação das placas de identificação de ruas no bairro Jardim Panorama. Indicação de número 271, também do vereador Éder. Solicita que a Prefeitura Municipal cobre uma ação mais intensa da Polícia Militar no bairro René Charlier. Indicação de número 272, dos vereadores Éder e Benê. Solicito que seja realizada a limpeza e capina no início da rua Gilson Machado, no bairro Monte Verde, e a colocação de um quebra-molas nessa mesma via próxima à residência do senhor Expedito. Indicação número 273, do vereador Rubinho. Solicita que seja implantado nas ruas de Itanhandu o sistema de bueiros inteligentes. Indicação número 274, também do vereador Rubinho. Solicita que seja providenciada a substituição dos tambores de lixo no bairro Padre Chiquinho. Indicação 275, também do vereador Rubinho. Solicita que seja providenciada a limpeza e capina e manutenção dos locais onde estão instalados os parquinhos da cidade. Indicação 276, também apresentada pelo vereador Rubinho. Solicita que seja providenciada a limpeza, retirada parcial e poda de um bambuzeiro que está caído dentro do rio Passa Quatro, em local um pouco abaixo da ponte da ABB. Indicação de número 277, do vereador presidente Paulo Henrique. Solicito que seja providenciada com urgência a limpeza do bueiro localizado na rua João Ribeiro de Carvalho, em frente à residência do senhor Joaquim Oliveira. Indicação de número 278,
de autoria também do vereador Rubinho. Solicita que seja providenciada a colocação de entulho na estrada Luiz Ramos da Costa, iniciando depois da Granja Santa Marta e terminando na antiga Granja do Leandro. As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo e possivelmente teremos as respostas para compartilhar com todos. Passaremos agora ao segundo expediente, com a palavra dos vereadores por 10 minutos, iniciando pelo vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, na condição de líder do governo. Quero, nessa noite, cumprimentar o presidente Paulo Henrique, todos os vereadores, munícipes aqui presentes, Dr. Coimbra, Guinaldo, Dona Zezé, todos que nos acompanham, seja pela rádio ou pelo portal TV Câmara, desejando a todos uma excelente noite. Nós estamos com bastante expectativa agora na retomada das obras, mas ainda sofrendo muito com a morosidade da coisa pública. Impressionante a dificuldade que nós temos. Eu, como líder do governo, tenho o costume de todos os dias pela manhã passar na garagem municipal. Muitas das vezes o vereador Ferraz vai, o Éder, já estivemos juntos lá também. Eu acompanho a secretária de obras, Alessandra, ligando para o empreiteiro, ligando para a construtora. E a dificuldade que porque o empreiteiro fala que está esperando o repasse da Caixa, a Caixa ainda não fez. Mas enfim, todo dia tem que haver essa cobrança, porque senão as coisas não saem mesmo do lugar, infelizmente. Mas retomamos hoje as obras no calçamento da rua Antônio Pereira Leite, no bairro Ponte Alta, sobretudo a parte de ligações de rede de água, que cabe à Prefeitura Municipal. Já iniciamos lá hoje novamente essa retomada no serviço e nós teremos a continuação agora desse calçamento lá. Hoje também nós recebemos aqui os funcionários da Alfa, que veio aqui ver o que estava faltando aqui na nossa Princesa Isabel para retomar. A previsão já é a partir de amanhã, Princesa Isabel, Joaquim José Ribeiro, retomar esse calçamento. Que nós queremos muito que seja concluído para que a nossa população realmente possa usufruir. Outra rua que nós estamos acompanhando o andamento dela é a Rua dos Lamins, porque nós já temos licitação pronta, o recurso empenhado, mas falta somente esse recurso cair na conta. Então acompanhei hoje uma ligação do prefeito para a Silvaninha, que é a secretária de gabinete do deputado Belac Pinto, que é o autor daquela emenda, e ela disse que o deputado já esteve reunido com o ministro na semana passada e que esse recurso deve ser liberado ainda essa semana para nós aqui, cair na nossa conta, no máximo até sexta. Assim que esse recurso cair na conta, a Rua dos Lamins, que é a rua da garagem municipal, terá início o seu calçamento também, porque já é uma rua que consta até licitação pronta. Quem ganhou lá foi a Balugarte, uma empresa aqui de Passa Quatro. Nós temos uma experiência muito boa dela, que foi da Crispim Bonani, que ela calçou em praticamente uma semana. Então é uma empresa que trabalha muito rápido, devido a estar perto da gente, e ela mesma produziu os seus bloquetes. Uma outra notícia aqui, já para os vereadores estarem acompanhando também, é a questão do paisagismo da praça, que eu já havia anunciado aqui. Um grande projeto de paisagismo foi feito ali pela nossa arquiteta Alessandra, que vai contemplar grama, espécies de flores, árvore e também 30 novos bancos. A previsão de entrega dessas flores e das gramas é no dia 23. Já foi feita a compra, no dia 23 é a data prometida pela empresa para estar entregando aqui para nós essa parte de paisagismo. E os bancos também, mais ou menos nessa data, porque a empresa já está confeccionando e pediu para a gente aproximadamente 20 dias para entregar. São 30 novos bancos de madeira, realmente projetados para a nossa Praça Amador Guedes. Lembrando que a parte de paisagismo vai contemplar também o trevo. O trevo tem um projeto bonito de reformulação do trevo que a Alessandra está executando para nós. Mas o município tem sofrido muito com vandalismo também. É bom a gente mencionar isso aqui. No último final de semana, nós perdemos mais um postinho de iluminação LED ali na Rua 7, quebrado por vandalismo mais uma vez. Infelizmente.
Já não é o primeiro que acontece isso. Nós fomos lá, já levantamos, sentamos novamente, agora mais uma vez isso acontece. Os bancos na Praça da Bíblia, um foi quebrado, próximo ao viaduto, e alguns outros foram pichados. Então a gente lamenta que na nossa cidade, uma cidade tão boa, que recebe tão bem os turistas, uma cidade bastante familiar, tão agradável que sempre foi, nós estamos tendo esse tipo de ato de vandalismo já. É a triste realidade da nossa atualidade. Mas nós queremos combater isso e pedimos que, seja quem for, que ver um ato desse, que faça mesmo uma denúncia. O anonimato será mantido, mas é importante para nós identificarmos quem são esses vândalos. Um assunto bastante tratado nos últimos tempos no nosso município tem sido a questão das moscas. Nós tivemos alguns dias que diminuíram muito as moscas e agora nós tivemos uma alta novamente. Infelizmente, curiosamente hoje teve um requerimento nesse sentido aqui também, mas foi-me pedido pela Secretaria de Saúde para trazer aqui hoje o relatório do que tem sido feito de trabalho, para mostrar que a Vigilância Sanitária ela tem visitado realmente os locais. Isso aqui vai ficar para os vereadores estudarem, darem uma olhada. Eu vou somente pegar um aqui de modelo, para que possam ver como funciona. Então, logo no início, tem aqui o relatório de inspeção. Ele se baseia na legislação, na lei que foi criada aqui por nós, Código infringido, Lei Municipal 818, Lei Municipal 1127, de 30 de agosto de 2018, que é a lei aprovada aqui na Câmara Municipal, que trata de normas para o combate à proliferação de moscas, insetos e outros vetores. E diante disso, a vigilância sanitária ela segue alguns parâmetros. Logo aqui no item 2, tem o sistema de combate utilizado, que é o manejo mecânico, químico, biológico. No item 3 tem período da inspeção acompanhante, nós acompanharmos o período que aconteceu a inspeção no estabelecimento. O item 4 trata dos objetivos da inspeção. O item 5, instrumentos normativos. O item 6, irregularidades encontradas, nós vamos poder ver nesse relatório. Depois nós temos no item 7, orientações que são passadas ao estabelecimento. E depois, por fim, o item 8 trata da conclusão. Nós vamos pegar aqui uma conclusão que trata de um espaço que é da Prefeitura Municipal, para a gente manter a ética aqui e não falar de estabelecimento, mas os documentos são públicos e ficarão aqui para a população que quiser dar uma olhada no trabalho que tem sido feito de fiscalização, inclusive nas granjas do município, laticínios e outros. Eu estou com um aqui que é da usina de reciclagem e aterro sanitário, a nossa usina de lixo. E a conclusão dela é o seguinte: verificado que o local apresenta grandes infestações por moscas adultas, devido ao fato de ser atrativo e fonte de alimento para as mesmas. Não foram encontrados focos de larvas, o que prova que o local não é um criatório, mas sim uma fonte de alimentação, disseminação e propagação das moscas. Orienta-se que seja realizado de imediato a isolação das fontes de alimentação das moscas e, consequentemente, um combate às moscas adultas, diminuindo desta forma drasticamente a população e permanecendo com o controle diário intensificado nesse período de calor e umidade. Então aqui é só uma conclusão que eu estou lendo de uma fiscalização, de uma visita da vigilância lá na nossa usina de lixo. Aqui nós teremos todas as outras conclusões das granjas do nosso município, de todas elas, inclusive, na maioria das granjas já temos aqui a primeira e a segunda visita, que a gente faz, dá um prazo e retorna para fazer a fiscalização. Então realmente é um problema muito sério que o nosso município tem, reconhecemos isso, mas a nossa vigilância sanitária tem feito a parte dela. Para concluir, eu vou trazer aqui os números atualizados da dívida do Estado de Minas Gerais com a Prefeitura Municipal de Itaiandu. Números assustadores, que geram um total de R$ 4.189.354,46. Aproximadamente R$ 4.200.000 a dívida do atual governo de Minas, do governador Fernando Pimentel, com o nosso município de Itaiandu. Isso aqui são números altíssimos para um município do nosso padrão e o que transforma e dificulta a nossa realidade muito. Somente aqui, com o valor de Fundeb,
nós temos 1.100.000. São recursos que vêm, inclusive, para pagar professores, enfim. Recursos que o prefeito, toda a sua administração, está tendo que tirar de recursos próprios para suprir esse recurso que o Estado não tem pagado. Então nós vemos que hoje administrar uma cidade é um desafio muito grande. Nós temos acompanhado aí que de 853 municípios, 800 municípios já declararam que não devem pagar 13º esse ano. Não tem como pagar, não tem previsão para isso. Então, Itanhandu realmente vive hoje uma administração responsável, que tem sim coisas a melhorar, tem pontos a serem atingidos, a serem melhorados, mas uma administração muito responsável diante da baita crise vivida hoje pelo Estado de Minas Gerais, que não respeita os municípios e não cumpre nem os repasses que são garantidos pela Constituição Federal. Agradeço a todos que nos ouviram nessa noite. Vereador Cleberson, líder do governo. Com a palavra o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Zé, nosso secretário, colegas vereadores, funcionários da Câmara, nossos amigos Aguinaldo, Coimbra, a dona Zezé, ouvintes da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Mais uma vez eu venho aqui reforçar o pedido da melhoria da estrada da Ressaca. Por ser um lugar que eu passo bastante, então sou muito cobrado. Inclusive na sexta-feira eu vim de Itamonte e passei por dentro para ver a real situação da estrada. Realmente é um descaso com a população, com os moradores e usuários daquelas estradas, viu? Porque está terrível, você não consegue passar nem de cavalo na estrada, agora imagina num carro. A gente fica triste, inclusive os moradores da Ressaca, Ressaquinha, Goiabeiras estão mobilizando, vão fazer um abaixo-assinado, trazer para o município. Se o município não tomar uma atitude melhorar, vão procurar o Ministério Público, porque está vergonhosa a estrada. Então a gente vê aí, criticaram tanto na gestão passada, e hoje a gente vê que a situação ainda está pior. Inclusive alguns lados que a gente vai, muita gente falando que saudade que eu estou do Joaquim do Milho, viu? Porque pelo menos um caminho a gente tinha. E já vai para 2 anos, estrada da Ressaca, Condado, não passou nada de máquina, nem roçar, nem fazer a manutenção da estrada foi feito. E então a gente fica aborrecido, como o Rubim também cobrou da estrada do Jardinzinho, nosso amigo, até tem a liberdade de falar o nome dele, o Carlos Alberto, que hoje está levando o nome de Itanhandu para todo o Brasil. Esses dias foi para o Paraná, ganhou títulos lá de produtor de queijo de búfala. E ele hoje está sem condição de compradores, de clientes ir até lá, devido à má situação da estrada. E outra, como eu citei, agora não é hora de passar a máquina, quer que faça um tapa-buraco, que jogue lá um entulho, uma pedra, qualquer coisa que melhore um pouquinho o acesso dessas estradas. Que a gente sabe que até agora não fez, não é agora que vai fazer. Que agora nem é hora de fazer, né? Porque começou o período de chuva, a gente vinha falando desde o início do ano, vai entrar o período de chuva, vai entrar, e agora entrou, graças a Deus, não é hora de passar patrol. A gente vê, hoje, por acaso, eu fui ali próximo ao Jardim Alzira, vi aquela obra do manilhamento, que por sinal está ficando muito boa e vai ajudar muito a população daquela região ali, mas me deparei com a máquina, uma retro alugada trabalhando. Até depois gostaria de saber do Cleberson por qual motivo, se por falta de operador, se a nossa retro está quebrada, porque uma retro nova não pode estar parada por falta de manutenção, né? Deve ser por falta de operador. Porque hoje nós sabemos que o município trabalha com um operador de máquina pesada, que é o Léo, né? O Germano está no desvio de função, está na saúde, e os demais também no desvio de função. Então a gente vê aí, enquanto a máquina poderia estar socorrendo alguns lugares de estrada, infelizmente o operador da Patrol está trabalhando na retro, na rua Antônio Pereira Leite, e fica aí a desejar nossos munícipes de bairros rurais sem atendimento nenhum, né? Então, a gente fica triste por isso. E eu gostaria também de perguntar ao Cleberson aqui, ele não se encontra aqui no momento, a respeito daqueles 200 mil da saúde que foi perdido naquela época. Cleberson, já tem alguma notícia, se ainda está aquele recurso correndo,
porque a gente está vendo aí o repasse chegar a 4.200.000 quase, né? E aquele, se mais 200 mil aquele perdido, que disse que o município tinha entrado com recurso, como que está? E também gostaria de fazer uma pergunta para você, esses 4.200.000 praticamente, você citou aí 1.100.000 é do Fundeb, o resto é todo da saúde ou tem mais alguma do FPM, alguma coisa que não veio? Mané, nós temos de saúde, nós temos de transporte escolar, piso mineiro de assistência social, então envolve assistência social, saúde, ICMS também, mas depois eu vou deixar uma cópia do documento completo para vocês aí disponibilizado. Tá, joia. Bem, por hoje é só. Obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra o vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, a quem também nos acompanha pela rádio ou portal da Câmara. Mais uma vez faço aqui o apelo que mais pessoas possam acompanhar nossas reuniões, sempre aí uma média de 2 a 3 pessoas, hoje temos 4 pessoas, então é muito importante, porque eu vejo que nós vereadores, de forma geral, não vou nem dizer apenas por mim, mas nós temos deixado o canal bastante aberto para a população, pessoalmente, nas redes sociais, aqui na Câmara, aqui é a Casa do Povo, então nós solicitamos mais uma vez que a população possa comparecer e acompanhar os nossos trabalhos. Muitos assuntos que eu vejo debatidos principalmente na internet já estão dentro do campo ou do Executivo ou já foram discutidos aqui na Câmara em algum momento. Bom, com relação aos trabalhos corriqueiros, vamos dizer assim, eu tenho acompanhado bastante, tenho percorrido aí os bairros e o que acontece com essa questão aí que o Mané comentou da máquina, realmente tem uma dificuldade sim, tem poucas máquinas trabalhando e a dificuldade lá na garagem é grande, né? Nós vereadores temos verificado lá tudo isso, não tem dúvida. Mas com relação a alguns bairros que eu fui, no Cafundão realmente passou a máquina lá tem uns 2 meses e meio mais ou menos. Mas com esse período de chuva teve um dano ali na estrada, só que o problema maior com relação à roçada, porque o mato ali está quase fechando a estrada, então está numa situação bem complicada. E lá também eu vi bastante mosca, muitos locais ali que tem criação, e vou fazer também indicação para que o pessoal possa estar visitando esses locais, temos muitos aqui dentro da cidade, com muitos assuntos a gente acaba comentando em várias reuniões, que são assuntos que precisam aí de uma atenção muito grande. Estive também no bairro Jardim Panorama, mais especificamente na rua Jaime Scarpa Mendes, ali próximo à residência número 53, que teve uma munícipe que mostrou, né, ela tinha me mandado no WhatsApp, e eu estive lá pessoalmente, e ela mostrou que tinha uma cobra morta em frente à casa dela, uma situação que merece também ali atenção. A maioria ali do mato alto que tem no bairro é de lote particular. Então fica aqui a indicação também verbal para que o fiscal de postura possa estar visitando esses lotes, né, que são de responsabilidade, aí, lógico, do proprietário, mas que haja uma notificação, uma coisa por escrito. Porque esse problema também, eu estou citando aqui, claro, o local que eu tive, no Jardim Panorama, mas é também, infelizmente, abrangente para todo o município. Esse problema também é já crônico na nossa cidade. E muita gente acaba, eu faço sempre essas explanações, que eu vejo que elas são importantes, porque muita gente ainda acha que até o lote particular a prefeitura tem que roçar. Não é essa a obrigação da prefeitura. Ela pode vir a roçar se ela tivesse uma disponibilidade de mão de obra, que não é a realidade de hoje, e depois fazer ali a cobrança do proprietário. Lá também, em frente a essa casa 53, tem uma boca de lobo lá entupida. Então essa situação também foi passada para a garagem, vamos aguardar, estou aqui apenas oficializando por escrito. E outro problema também que tem acontecido na nossa cidade é a falta das placas de identificação das ruas, principalmente nesses bairros mais novos, como é o caso lá do Jardim Panorama. Então, os munícipes relataram a dificuldade para estar recebendo ali as suas correspondências
hoje, com essa onda de compra na internet, então muita gente também fica esperando chegar aquele produto e muitas vezes acontece ali uma demora a mais, né? Outro problema também que foi identificado foi na rua Álvaro Cunha, ali número 63, bairro das Mansões, também já foi um assunto trazido para a Câmara desde o ano passado. E lá está tendo uma criação de cavalo, vaca, um problema que também tem sido crônico na nossa cidade, né? Como eu digo aqui, nas reuniões nossas, muitas vezes a gente acaba debatendo problemas que são bastante corriqueiros, né? E a gente solicita mais uma vez essa fiscalização. E isso tem que começar a ser, o pessoal tem que começar a ser multado, sim, ou de uma forma, até antes de chegar na multa, notificação, uma conscientização, porque isso prejudica, né? A falta de respeito do espaço alheio, ela prejudica muito. A pessoa cria ali o cavalo no local inadequado, ela prejudica o vizinho, prejudica toda a cidade. Com relação também a Gilson Machado, ali a entrada, vamos dizer assim, para o Monte Verde, a entrada ali passando pela Nenê Garcia, ali logo à esquerda, tem um bambuzeiro também, já é um pedido antigo, ele está bem fechando a rua, e principalmente motociclistas ali, quando fazem essa descida, uma alta velocidade. Então solicitamos mais uma vez ali um quebra-mola, né? Os pedidos de quebra-mola também têm sido frequentes aqui na Câmara, tem dificuldade aí no calceteiro, essa medida está sendo tomada para que no concurso se tenha contratação, sim. Mas solicitamos mais uma vez um paliativo, através de uma terceirização, de alguma forma, para que esses serviços eles não fiquem paralisados. Já tem aí vamos colocar uns 2 anos, né, que esses serviços não têm acontecido e os problemas vão cada vez aumentando mais. Em relação à PM, eu citei também aqui, fiz essa menção na semana passada para alguns bairros, e dessa vez eu falo do René Chalier, né, o outro bairro que infelizmente tem encontrado aí bastante frequência no uso das pessoas ali de droga. Então que a população fica muito, com certeza e com razão, muito apreensiva com relação a esse tipo de assunto. Tem acontecido, como eu falei também, em vários pontos da cidade. Tudo que eu estou falando aqui acontece até na cidade inteira, mas como nós temos uma fala de 10 minutos, a gente traz aqui por bairro, que a gente vai visitando na semana anterior. Agora, indo para a parte do esporte, esse final de semana, ontem, domingo, aconteceu a 3ª edição do APAI Bike, iniciativa aí do Grande, teve um apoio maciço da Secretaria de Esporte, que até foi, vamos dizer, uma co-executora do evento. E as inscrições foram cobradas dos atletas ali de R$30, foram totalmente passadas para a instituição, que ele carece sim de bastante atenção por tudo que faz, né, a cidade. E ontem também aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Municipal Amador de Futebol. Teve vitória do Juventus por 2-0 sobre o Pedregulho. E agora, nesse próximo domingo, às 17 horas, será realizado o segundo jogo com a definição do campeão. Que mais uma vez foi um sucesso o campeonato aqui em Itanhaém. Para finalizar hoje aqui, agora indo para a parte da educação, esse foi o final de semana mais importante para muitos estudantes, ou um dos, né, já que semana que vem acontecerá o segundo dia, do Enem. É uma prova que hoje substitui muitos vestibulares, é a razão para muita gente estar aí dedicada o ano inteiro estudando, porque é um divisor de águas, né, da pessoa que está saindo do ensino médio e procurando aí um local adequado para estudar no ano que vem, se Deus quiser, ir numa universidade para o ensino superior. Não mais é isso. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção e compreensão também. Uma boa noite a todos, excelente semana. Com a palavra, o vereador Elson Delfim Ramiro. Eu cumprimento os munícipes presentes, Coimbra, Aguinaldo, Dona Zezé, Edson, meu muito boa noite, colegas vereadores, mesa de diretor, doutor Rafael, presidente Paulo Henrique, secretário Zé Aldair, funcionários da casa. Hoje eu fui procurado pelo morador da rua Antônio José Ribeiro, até ele está presente, o Edson, mas o nosso líder do governo disse que a obra vai ser retomada dentro de poucos dias. Então vocês estão tendo um transtorno um pouco. Amanhã, viu, Edson?
amanhã, se Deus quiser, será retomada a obra do calçamento da tua rua. Nosso líder do governo aqui trouxe essa excelente notícia para nós. Quero também parabenizar a 3ª edição do APAI Bike. Parabéns ao organizador Gandhi. Parabéns também para a diretora da APAI, a Rosana, que tem feito um excelente trabalho à frente da APAI. E a arrecadação do evento, como nosso líder do governo, desculpa, líder não, nosso amigo Éder havia mencionado, foi destinado para a instituição. Então, é bacana, parabéns grande aí pela iniciativa desse evento. Não só os atletas que ganham, mas também a APAI, o município, todos ganham com isso. Parabéns mais uma vez aí. Quero parabenizar também os atletas de corrida de rua, o Marcos, o Marcinho e o Baú, pai do Éder, que foi campeão lá em Tamonte. Acho que foi campeão, mas o jeito que foi a prova lá, ele acabou ficando em 2º lugar. O Éder me disse lá, mas parabéns aí, Baú. O Baú falou que ia estar aí ouvindo a rádio hoje, ouvir a nossa reunião. E parabéns, Baú. Continua nessa garra aí, nessa pegada. Baú é exemplo, os 2 filhos aí que são atletas também. Quero parabenizar também o Marcos. Ontem eu estava falando com ele. O Marcos é um garoto que estava só correndo por hobby. Chamaram ele aí para correr, para treinar com o Gandhi. E ele começou a treinar. E agora ele ganhou um campeonato, depois outro, e agora está ganhando todos aí. Parabéns, Marcos. É um orgulho para nós, se tem a doença, tê-los como os representantes. Agora eu quero falar da estrada da Barrocada. Fui procurado por uma moradora e hoje eu passei pelaquela estrada. Tem um trecho entre a 7º Céu e a pousada Vila Minas que precisa de um paliativo. Está bem assim difícil de passar por aquela estrada, mas eu já entrei em contato com o executivo e o mesmo já me retornou. Passando esse período de chuva, ele vai retornar com a manutenção das estradas da zona rural. E 2 meses atrás, eu acho, né? Foi eu, o Éder e o Kleberson Ferraz, fomos fazer uma visita em algumas obras do jardim e passamos pela estrada Barrocada. Realmente a máquina estava lá, fez uma manutenção, ficou boa a estrada, mas com o decorrer da chuva, né, a estrada passa por isso. E outra estrada ainda no bairro do Jardim, a estrada do Cipó, eu fui procurado também por uma moradora. Ela me disse dos problemas que eles estão enfrentando com essa estrada. A estrada está cheia de buraco e cheia de poça, né? Isso é normal devido à chuva. Então eu peço aí para o nosso executivo, já mandei para ele também o estado da estrada, ele já está sabendo, está por dentro e vai tomar as devidas providências. E antes de terminar a minha fala, quero dizer o líder do governo, eu já fui lá na Vila Carneiro. Você quer falar? Não, do líder do governo, deu uma atrapalhada aí. Eu fui no bairro da Vila Carneiro e tem um terreno ali da família da... Peraí, gente, depois do líder do governo aqui, eu até perdi. Da família da dona Benita, eu já fui até com o Evaldo lá nesse local e nós fomos dar uma avaliada lá naquele terreno. E eu sugeri
que façam uma área de lazer para os moradores do bairro da Vila. Eles não têm uma área de lazer. Mas a gente não sabe se realmente aquele terreno é da família da Dona Benita ou se é da prefeitura. Gostaria que o líder do governo, na próxima reunião, traz para a gente entender melhor. E aquele terreno está cheio de mato, então assim, não tem ninguém responsável por aquele terreno e as pessoas estão com medo de animais peçonhentos e o pessoal chega e joga lixo por ali também, estão jogando lixo dentro daquele terreno, cheio de mato, então não dá para fazer aquela limpeza. Então o líder do governo, na próxima, traz para a gente, por favor. Eu quero agora encerrar dizendo a questão do pessoal ocupante da praça. Eu costumo dizer assim, aumentou muito o número de pessoas aí que fica na praça durante o dia, à tarde e à noite. Eu conheço o trabalho da assistência social, eu trabalho junto à assistência social, eu conheço o trabalho do Carlinho, o trabalho da Vânia, eu conheço o empenho deles para que retirasse pessoal dali, do local, mas só eles não têm força. Eu quero sugerir para o nosso presidente que convide o Carlinho aqui para a gente estar discutindo a respeito, para ver o que a gente pode fazer para essas pessoas, como inserir eles na sociedade. E quem tem vício sabe que não é fácil abandonar o vício, e ainda mais como tem muita gente, um ajuda a sustentar o vício do outro, então fica difícil deles largar desse vício. Então aí, presidente, fica aí a dica para que o senhor convide o nosso secretário de assistência social e vice-prefeito Carlinho para vir aqui falar um pouquinho do trabalho, como que está o trabalho, quem ele já conseguiu recuperar, quem ainda falta para recuperar. Então, com essas palavras, eu me despeço. Elcio Delfim Ramiro, boa noite a todos. O Beni, apenas respondendo a sua sugestão, nós vamos já encaminhar amanhã o ofício convite para a Alessandra. Assim que ela já marcar uma data, a gente já encaminha para o Carlinhos também e já agenda dele em seguida, tá joia? Passando agora a palavra ao vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Luiz Paçoca. Boa noite, presidente. Em nome de quem eu cumprimento funcionários da casa, meus colegas vereadores. Quem nos assiste pelo portal da Câmara, nos ouve pela rádio, ou acompanha meu trabalho pelo www.luispaçoca.com.br. Quero mandar um abraço a todos, em especial hoje para a Dona Maria da Consolação, para o Sr. Júlio César e para o Sebastião. Pessoas que essa semana falaram comigo, hoje falaram comigo, acerca de questões do município. E cumprimento a todos aqui presentes, em nome do Edson, para te dizer o seguinte: o deputado Aelton Freitas não foi reeleito, mas é um deputado que sempre trabalhou por Itaiandu, e se a sua rua vai ser calçada, é emenda do deputado Aelton Freitas. Então, a renovação na política é importante, mas nunca esquecer que a sua rua foi calçada com emenda do deputado federal Aelton Freitas. Vou fazer uma indicação por escrito amanhã, para que a administração que complementou recursos para o calçamento da Tunico Mota termine os menos de 20 metros quadrados que ficaram faltando lá, porque ficou muito feio. Esse convênio é um convênio da administração do tempo desse prefeito, que teve que ser recuperado. O prefeito passado teve que pôr recurso, agora pôs mais recurso para faltar lá menos de 5 metros de comprimento por 4 de largura. Então, ficou um serviço mal feito. Isso que eu vejo. Tanto calçamento, tão demorado, mas a cabeceira da ponte está faltando. E é pouca coisa. Quem sabe sobra recurso de algum convênio aí, igual sobrou do outro, e lá dê para fazer, porque faltou muito pouco e para mim ficou mal feito.
pela falta do pedaço. Vou dizer aqui para você, Cleberson, que como líder do governo que ainda é, porque parece que, né, já está escolhido o próximo, que o senhor traga algumas respostas para nós em relação à licitação do lixo, se ela já está. Uai, me deram até um brinde ali em relação ao novo líder, então é verdade. Em relação à licitação do lixo, quando que vai começar a levar o lixo de Itaiandu, que é uma indicação minha. Em relação à limpeza da cidade, já foi falado nessa Câmara aqui o ano passado, que, né, ia planejar para que esse ano fizesse, especialmente em relação à limpeza das estradas rurais também. As reuniões aqui são boas, que elas ficam gravadas, né? Então, quem quiser, é só escutar as reuniões que vai achar isso lá. Mas eu estou dizendo isso, Manuel, porque eu estou achando que o prefeito tem que ir lá na caixa d'água ver o que você está fazendo lá. Não sei se você está dormindo, se você está assistindo televisão lá, porque você é supervisor de limpeza pública e fica lá na ETA, que você não entende nada, fazendo o quê? E a cidade suja, as estradas rurais sem limpeza, em desvio de função. Então, não sei o que você está fazendo, perdendo tempo lá na caixa d'água, não. Entende nada daquilo lá. Em relação aos munícipes que eu conversei hoje, me pediram em relação ao sinal de TV. Como já foi dito aqui, os assuntos são corriqueiros. Mas não é que eles são corriqueiros, é que a administração não resolve. Né? Em relação aos grandes animais, quantas vezes já foi falado aqui animais de grande porte? Não se resolve. Em relação à antena de TV, não se resolve. Então não é que é assunto corriqueiro, não. É assunto que o prefeito não resolve. E na administração passada ficava criticando muito. Então, né, já teve tempo para os atuais secretários se organizarem e executar os serviços melhor, planejar melhor os seus serviços. Em relação à licença da usina, Cleber, eu queria saber se já a administração já conseguiu tirar. Em relação ao projeto Produtor de Águas, que é o projeto mais volumoso de recursos do município, se o senhor pudesse trazer algumas informações a quantas andam. Em relação ao consórcio de iluminação também, porque eu estou vendo é muita lâmpada queimada, aí eu não sei se é o consórcio que não está atendendo, ou se são os munícipes que não estão procurando o caminho correto para repor as lâmpadas, porque a cidade está ficando cada vez mais escura. E aproveitar também em relação a esse pedido que foi feito hoje aqui, da atuação da vigilância sanitária em relação às moscas, para ver se também não seria o caso de uma atuação em relação aos animais de grande porte. Né, a indicação que foi feita aqui, por acaso é na rua da minha casa, quase do lado, e eu já desafiei aqui renunciar ao mandato se lá não tivesse um cabrito, um cavalo e uma vaca. Hoje eu sei que tem uma vaca lá e desafio de novo. Mas, enquanto isso, moscas, né, sujeira, mau cheiro, e a cidade fica parecendo uma fazenda. Bom, nós estamos trabalhando bastante aqui em relação à lei orgânica e ao regimento interno, né, que é o papel principal do vereador na legislação, em relação ao processo legislativo, e isso é só a título de lembrança para a população. E quero dizer o seguinte, em relação à dívida do Estado com o município, né, ela é real, verdadeira. E o que eu penso é que os prefeitos, né, e aliás, eu não tenho nada a ver com os outros prefeitos, eu tenho a ver com o da minha cidade. Então eu acho que o nosso prefeito deveria se preocupar em ser econômico nos seus gastos. Porque está anunciando aqui, já há alguns meses, a dívida. Não vai receber. Este ano não recebe, provavelmente, esses recursos, porque a dívida do Estado de Minas Gerais é de 100 bilhões. Então não vai, né? E o novo governador falou que vai pagar as dívidas primeiro. Então, né, se sabe que a situação dos municípios é difícil. Se sabe que Minas Gerais é o terceiro estado mais quebrado da nação. Só perde para Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Um estado desse tamanho ser o terceiro mais quebrado do país. Né, é um absurdo. Mas em relação ao meu município e ao nosso prefeito, eu acho que ele tinha que pôr o pé no freio com os gastos, especialmente com gastos, né, que poderiam ficar ou para outro momento,
ou que não fossem tão necessários, porque está sendo anunciado aqui toda hora que o Estado deve. É muito dinheiro, faz falta, mas se continuar gastando os recursos próprios, pode ter dificuldade para frente. Então, quando existe crise e os recursos não vêm, é hora de pôr o pé no freio. E eu digo isso porque o líder acabou de anunciar aqui um belo projeto de paisagismo da praça. Para quem acha, eu não acho isso um bom projeto. Eu acho que aquela praça tinha que acabar os espaços de terra, porque o que vai acontecer agora? Vai comprar paisagismo e vai plantar lá. Em fevereiro, no carnaval, o que aconteceu com o paisagismo? O que vai acontecer com o recurso que gastou lá? Morreu no pé das pessoas. Então a praça tinha que ser remodelada, do meu ponto de vista, de acabar com a terra. Porque enquanto ficar pondo paisagismo, dinheiro, né, vai fazer agora até 23 de outubro. Na hora que pegar em dezembro, vem o carnaval em janeiro e vai morrer o dinheiro no pé do povo lá. Então, não acho que essa praça merecia um projeto de readequação melhor para os tempos atuais e para os eventos que lá transcorrem. Em relação às moscas, que bom que trouxe os relatórios, vou olhar com calma depois, mas quero te adiantar, Kleberson, que você disse aqui como líder do governo, que são todas as propriedades fiscalizadas. O senhor pode rever essa informação lá, porque são todas propriedades cadastradas. As granjas, os galinheiros, os chiqueiros dentro da cidade, que não são cadastrados na vigilância sanitária, esses não são fiscalizados. Então depois o senhor só confirme essa informação para nós, porque carece de fiscalização, tais quais os grandes animais e outras que também precisam estar em dia para que tenhamos esse sossego em relação às moscas. Mas além disso, Kleberson, queria pedir para você também, já pedi aqui, em relação ao sinal de TV, a licença da usina, ao produtor de águas, ao consórcio de iluminação. E da licitação do lixo quando vai mandar embora. Mas queria saber, já que tem o relatório da vigilância sanitária em relação à usina, que providência que a prefeitura já tomou ou vai tomar para que lá não se torne, então, um lugar de, como você disse, a alimentação das moscas. Porque não sou técnico, mas acho difícil, num lugar onde elas se alimentam, elas não se proliferarem. Porque as duas coisas andam juntas, comer e reproduzir. Presidente, quanto tempo que eu tenho? Já acabou? Certo. Então, eu tenho mais um assunto para falar aqui, que é da associação comercial, mas eu vou deixar para a próxima reunião. Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca, vereador do MDB. Com a palavra, o vereador Kleberson José Guimarães Gonçalves. Mais uma vez eu gostaria de cumprimentar a todos. Estamos tratando de alguns assuntos bastante importantes aqui nessa noite. Como sempre, aliás, a Câmara bastante dinâmica, tratando de vários assuntos. E comentar mais uma vez que nós estamos reformulando, revisando a nossa lei orgânica municipal. Em reuniões muito produtivas com os vereadores aqui, que estão acontecendo todas as quartas. Já aconteceu também em segunda, que nós não tivemos reunião ordinária, mas sobretudo as quartas. E nós estamos tratando de temas importantíssimos aqui, dentro da nossa lei orgânica, que é a lei maior do município. Então, logo mais, eu tenho certeza, nós vamos agendar aqui, e o presidente vai comunicar a data da nossa audiência pública, onde eu acho muito importante que todas as instituições da nossa cidade, ONGs, e principalmente população estejam presentes para nós discutirmos de fato, porque trata de todas as questões do município, desde questão o que nós vamos fazer com o animal no município, enfim, apesar de depois nós termos também o código de obras e posturas, mas a lei orgânica é a lei maior e todas as outras leis vão depender exclusivamente dessa lei orgânica.
Temos também o regimento interno, que não começamos a fundo nele ainda, mas é um outro assunto bastante importante que nós vamos trabalhar nos próximos dias aqui. Inclusive, eu já estou anotando algumas sugestões que eu tenho para o nosso regimento interno, para funcionamento aqui, com relação a requerimento, a uma série de outras coisas, para que as nossas reuniões sejam realmente bastante dinâmicas. Temos o orçamento de 2019, né, que nós precisamos fazer uma audiência dele aqui agora. Acredito que nós vamos agendar já nos próximos dias, o presidente da Comissão de Finanças, que é o Rubinho, e eu sou relator na comissão. Mas um orçamento muito importante, que precisa vir aqui também o hospital, o lar dos idosos, todo mundo que, de uma forma ou de outra, depende do recurso que sai da prefeitura. Então, para nós olharmos os índices, os valores de repasse e vermos se há algo que nós precisamos reajustar aqui, enfim. Mas esse é o momento de discutir o que o nosso município tem de recurso para o ano que vem e aonde serão investidos, serão aplicados e de que forma. E esse é o momento, no nosso orçamento agora, para nós analisarmos os valores, para que o ano que vem algum município ou mesmo alguma instituição venha falar, mas por que lá tem mais recurso que aqui? Por que não foi feito isso? Então, esse é o momento de nós batermos o martelo aí no nosso orçamento, que até dezembro nós precisamos aprovar ele. Hoje eu comecei a correr atrás de uma informação, porque nós estávamos esperando o fim da campanha. Dentre algumas indicações que eu já consegui de emenda para o nosso município, a mais especial para mim é que eu estou aguardando com muita ansiedade a entrega do carro do lar dos idosos de Tendu, que é um veículo Spin da Chevrolet de 7 lugares, um carro muito confortável, que eu consegui através de indicação do deputado estadual Leandro Genaro, e que o Pimentel comprou já no início do ano e não entregou até hoje, infelizmente. Podia ter entregue antes da eleição, mas não entregou, e agora eu liguei lá em Belo Horizonte hoje e a informação é de que o diretor de eventos do governo, ele trabalha com uma data da primeira semana de dezembro para fazer essas entregas. Então, eu não acredito em mais nada que esse governo de Minas fala, porque ele fala que vai pagar, não paga, ele fala que vai entregar, não entrega, isso já vem de muito tempo, mas eu acredito que seria um ato até de inteligência dele, entregar esses veículos agora, até porque senão ele vai deixar para o próximo governador entregar, né? Mas o que realmente importa é que esse veículo chegue o mais rápido possível, porque vai ajudar muito essa importante instituição, que é o lar dos idosos. Sempre falo, é muito ruim a gente subir um idoso numa Kombi. A Kombi é um veículo que não é confortável. Eu até gosto, pessoalmente, para mim. Mas, para você colocar um idoso que está com problema na perna, que de repente está com dificuldade de muleta, enfim. Então, acredito que esse carro, bastante confortável, vai auxiliar muito o lar dos idosos. É um veículo conseguido através de emenda do deputado Leandro Genaro, no valor de R$71 mil, e vai atender muito o nosso lar dos idosos de Tendu. Eu estou acompanhando isso, para que, se Deus quiser, ainda esse ano nós possamos retirar esse veículo lá. Falando ainda sobre o que o governo de Minas não tem feito, infelizmente, não tem cumprido as suas obrigações, eu quero aqui detalhar melhor essa milionária dívida do Estado de Minas Gerais com o município de Tendu. Quando nós falamos em dívida do Estado do município de Tendu, para ser bem, de uma maneira bem simplória para a população entender, é um dinheiro que o Estado de Minas Gerais precisava estar passando para o município de Tendu, para que as coisas aconteçam na sua ordem natural. Isso é muito natural. Tem recurso da União que vem para o Estado, recurso do Estado que vem para o município, e por aí vai. E quando esse recurso não chega, é como imaginar um pai de família que ganha R$2 mil por mês, ou que ganha um salário mínimo por mês, e de repente esse salário começa a não chegar, mas ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar gás, ele tem que pagar luz. Como é que ele faz? Está acontecendo isso com o município de Tendu, população. Está acontecendo isso com o município de Tendu. Então, só para deixar bem claro aqui, de um valor total de R$4.189 mil, nós temos aqui de recurso de PVA e R$1.098.000. Transporte escolar, R$61 mil. Recurso para assistência social, R$44 mil. ICMS, com juros e correções, já do valor acumulado de 2017 a 2018, R$248 mil. Saúde, através do COSEMES,
R$2.138.000 não são repassados para a nossa saúde de Itaiandu. Fundeb, que é a questão do Fundeb PVA dos veículos aqui da nossa cidade, R$97.000. E aqui embaixo, mais um valor de CMS de R$500.000. Olha os altos valores que o nosso município não tem recebido, sobretudo essa questão de Fundeb de R$1 milhão, essa questão de saúde de R$2 milhões. Imagina como que os municípios mineiros têm ralado. Eu tenho acompanhado o noticiário direto aí, que municípios já estão anunciando que não tem o que fazer, que não vão pagar 13º, que não tem como realmente manter a cidade no mesmo nível que vinha sendo mantido nos últimos anos. Nós estamos começando a colher esses frutos negativos hoje e eles serão colhidos para os próximos anos. Isso vai ter uma repercussão. Isso é muito natural. Hoje está sendo tirado de um lugar para pôr no outro e esse buraco vai ficando, a dívida vai aumentando, porque antes da eleição tinha uma promessa que o Pimentel ia pagar pelo menos um valor referente à educação. Não pagou. E não vai pagar agora mesmo, como o Luiz bem disse. Ele não vai pagar. Quem não pagou até hoje não vai pagar na saída agora. Então nós temos um problema gravíssimo que o nosso município vem passando. Então, assim, eu entendo naturalmente as críticas, as cobranças que alguns vereadores fazem aqui, afinal de contas esse é o papel do vereador. Mas eu também entendo o lado da prefeitura municipal hoje, que sofre com mão de obra, porque já tem 10 anos do último concurso público que foi feito, o município não tem mão de obra, nós sabemos, aí o Ministério Público não permite contratação, exige a realização do concurso público, que já está em andamento, mas é muito moroso, é muito burocrático. Então, uma série de compromissos que o município tem e não podem deixar de acontecer. Nós sabemos, é uma prioridade dessa gestão que está à frente do município de Itaiandu, a questão da saúde. Então, o município tem aplicado em saúde, tem investido em saúde. Logo no primeiro ano comprou 5 novos veículos, depois já conseguiu muitos recursos para a saúde e tem continuado investindo, tem investido aí 30% do orçamento em saúde, mas o próprio Estado não repassa 2 milhões para nós. É um recurso que faz muita falta. Então, eu entendo as cobranças, elas são legítimas, o município precisa melhorar alguns pontos, mas é necessário que a nossa população saiba as dificuldades que se enfrenta a administrar uma prefeitura municipal hoje. Eu, sinceramente, não queria hoje ser um prefeito, com toda a sinceridade que eu falo. Nem de Itaiandu, nem de lugar nenhum. Porque Itaiandu ainda vive uma situação privilegiada, tem as suas contas controladas, mas tem município aí, eu tenho acompanhado, através do PTB, Poços de Caldas, Pouso Alegre, que tem demitido em massa os funcionários. Mas demitido, assim, 80% dos cargos de funcionários, porque senão não tem como pagar. E mesmo assim estão dizendo que não tem como pagar 13º. Se não acontecer algo muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, não vão pagar 13º. Então, todos os problemas que hoje Itaiandu tem, muita chuva, às vezes o mato cresce um pouco, falta de operador, como disse o Manuel aqui, falta máquina, são problemas que todos os municípios do país têm enfrentado. Mas Itaiandu hoje tem tido como prioridade educação, saúde, o serviço básico que Itaiandu tem tentado oferecer. O plus, o bônus, é quando a gente faz uma obra, quando a gente calça uma rua, quando a gente constrói um prédio público. Isso é muito bonito e isso é muito bom. Nós temos tentado fazer também via emendas de deputado, mas o que uma administração deve fazer com excelência é cuidar da saúde, é cuidar da educação, é cuidar da água que é ofertada às casas. E isso já é muito difícil de fazer hoje com a atual dívida do governo de Minas com o nosso município. Não for essa dívida, já estaria difícil, porque todo o nosso país enfrenta uma crise muito grande. Então, eu que sou vereador também, que tenho as minhas cobranças, eu faço todo dia cedo lá na garagem, eu peço, manda pedra, manda borra lá na entrada do jardim, porque está poçando água lá, eu peço, por favor, vamos roçar tal bairro, vamos notificar aquele lote ali, porque é privado, e o morador, o dono do lote não corta o mato, está crescendo, e a população é prejudicada. Essas cobranças nós temos feito diariamente lá na garagem municipal. O Ferraz me acompanha nisso, ajuda a cobrar, às vezes a gente cobra sobre a mesma questão. Nós estamos com um projeto, né, Ferraz, de ver a obra acontecer na cidade aí, mas realmente nós temos que ter responsabilidade de entender. A realidade hoje é muito difícil. Eu gostaria mesmo de estar vendo Itaiandu fazer grandes e grandes obras, uma atrás da outra, como tem tentado e tem feito. Vários calçamentos nós já vimos aqui desde o início da gestão e uma série de outras coisas. Mas realmente nós passamos por um momento muito delicado e peço a Deus que abençoe nossa cidade de Minas Gerais através do novo governador, abençoe nosso país através do próximo presidente da República. Agradeço a todos nessa noite, vereador Cleber, PSDB.
Com a palavra, o vereador Jefferson Rubens da Costa. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, Dona Zezé, Major Coimbra, o Guinaldo está aí sempre com a gente. Prazer recebê-los aqui. Quero aí comentar sobre as minhas indicações hoje. Que o Evaldo possa dar atenção, não a mim, mas aos munícipes que pedem coisas pequenas, que não exige tanto esforço, vamos dizer, de dinheiro, apenas dedicação aos munícipes. É o direito de ir e vir, é o que o munícipe mais pede, principalmente na zona rural. Para eles se locomoverem, para eles escoarem a sua produção, seja lá qual ela for, mas é uma necessidade e eu acredito que deveria ser uma prioridade dos nossos governantes, principalmente do Executivo, de trabalhar sobre isso. Direito de ir e vir. É muito triste a gente ouvir que não consegue sair de casa, não consegue fazer isso ou aquilo por causa de estrada. Mas eu acredito aí que em pouco tempo a gente pode ser agraciado com um trabalho melhor nisso aí. Quero fazer também uma indicação verbal que o nosso caminhão-pipa possa estar sempre preparado para atender uma emergência, tipo um incêndio que aconteceu a semana passada e foi socorrido, e que sempre esse caminhão possa aí estar preparado e com um motorista de sobreaviso para uma situação dessa, que o incêndio ele não tem hora nem para começar e muito menos para acabar, dependendo da gravidade do problema. Quero parabenizar os estudantes que foram ontem fazer a prova do Enem em busca de seus sonhos, sonhos não só deles, mas de seus pais, de seus avós, e também incentivando os seus irmãos e parentes e vizinhos mais novos para essa busca de um sonho. Peço também desculpa aos alunos e familiares desses estudantes que me procuraram para que eu pudesse dar uma ajuda no transporte ou alguma coisa assim, mas diante das limitações das funções do vereador, eu não pude atender. Mas em outras situações estou à disposição para atender a todos aqueles que tiver no meu alcance poder ajudar eles. Também aí parabenizar os organizadores do APAI Bike, que foi mais uma vez um sucesso. Fica aí a minha grande admiração por esse pessoal que trabalha e pôde trabalhar nesse evento. Tivemos aí a grandiosa participação dos nossos para-atletas, os meninos aí que estão nessas bicicletinhas adaptadas. Não vou citar nomes, porque senão a gente esquece de um ou de outro, mas eu vi os meninos lá. Parabéns a eles, superando problemas de acidente ou mesmo de saúde, que os deixou numa cadeira de roda, e hoje eles estão aí numa bicicleta adaptada, muito bacana, transformando aí e tornando grandes exemplos para nós. Quero terminar aqui dizendo que eu acredito ainda que haverá um dia que o interesse dos cidadãos e dos munícipes serão prioridade para todos os governantes, seja ele parte do executivo, parte do legislativo ou mesmo do judiciário. E que esses poderes possam se respeitar e trabalharem juntos para atenderem o princípio básico do servidor público, que é trabalhar pelo povo e para o povo. E no meu ver, esse dia não vai demorar muito não. Vendo que as eleições de 2018, os candidatos já começaram a mudar as suas propostas
e principalmente atitudes, dizendo até como o Paçoca falou, já economizando os seus gastos de campanha. Então, o governante tem que priorizar o povo e fazer o melhor com o que tem de recurso. E não pensar em sonhar em fazer grandes e faraônicas obras que ficarão aí depois como elefantes brancos para o próximo sucessor talvez nem possa terminá-los. Então, que a gente possa mentalizar esse pensamento do homem público trabalhar para o povo e pelo povo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Você me concede uma pergunta? Pode falar, Manuel. Senhor presidente, eu gostaria de falar que fazer duas indicações orais que eu acabei esquecendo de fazer na outra, para retirar duas carcaças de veículos que estão jogados à margem do rio, um sofá, no bairro Santo Odila, na rua Ana Mota Ribeiro, lá na beira do rio. O pessoal está preocupado agora com a chegada do período de chuva, a água parada nessas carcaças, e até também os vizinhos não estão aguentando bagunça de usuários de droga nesses veículos abandonados lá. E também são dois veículos ali próxima à sede do Conselho Tutelar, do lado ali na final da rua próximo à linha. Se puder o executivo estar retirando esses veículos ou orientando os proprietários que façam essa retirada, que nós aprovamos uma lei aqui e o pessoal agora está cobrando. Obrigado, Robinho. Eu vou pedir para a secretaria digitar a sua indicação e depois só você assinar, já que foi oral aqui, foi discutido. Passamos... Pois não? Presidente, um minutinho só, Robinho, você me concede só um minutinho aí, dentro do seu tempo. O tempo é muito curto, eu tinha mais coisas para falar, mas esqueci de parabenizar o Renato pelo belíssimo evento que teve aí no final de semana, cultural, né? Pessoas visitantes que estiveram em Itanhandu, que reencontrei pela minha casa, passaram, ficaram encantados com o evento, né? Às vezes o pessoal de Itanhandu, né, vendo essa atividade cultural desperta para tal, porque para os visitantes o evento foi de primeira linha, maravilhoso. E, na verdade, quando eu falo que o Manuel, não sei o que está fazendo lá na caixa d'água, eu não sei mesmo, né, e digo isso porque penso que você faz falta na limpeza pública, mas dentre as questões que eu deixei para o líder do governo, faltou uma, que é se o município continua recolhendo a capina verde. Então, dentre aquelas que eu perguntei para o senhor faz gentileza marcar aí para nós, por enquanto, o nobre líder Cleberson. Passando agora a palavra ao vereador José Aldair Marinho. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Terras Altas e da TV Câmara. Primeiramente, eu quero dizer e pedir também à nossa comunidade que nós vamos realizar por essa semana ou a próxima semana que vem uma audiência pública do nosso orçamento municipal. Como já foi dito aqui pela liderança do governo e nós aqui da Câmara, um momento muito especial para que as entidades que recebem recursos do dinheiro público do município, para que venham participar junto com a gente e que traga suas reivindicações para que nós possamos analisar juntos a real necessidade e o que o município também possa estar podendo dispor dessa verba que, diante do quadro, do cenário da crise financeira vivida pelo Estado e que nós estamos passando também com a retenção do recurso municipal, que é investido diretamente à nossa população. Então, haja visto que a participação de todos é muito importante para que essa discussão venha realmente coincidir e
trazer subsídio para nós vereadores, para ver o que realmente sobraria dentro do orçamento nosso, esse estudo que seja muito mais real do que uma coisa fictícia. Então, a gente projetar um orçamento numa projeção prevê uma situação. Agora, viver uma realidade é completamente diferente daquilo que a gente imagina. Então, a participação dos representantes, juntamente com o Poder Legislativo, é de suma importância para que essa discussão realmente seja concluída através de todo o grupo. Também quero fazer uma abordagem muito importante e super interessante também com relação ao projeto da Praça Central. A gente já vem conversando a respeito desse projeto. Reunião passada também nós já tivemos uma análise, informação sobre o projeto de paisagismo, juntamente com a troca de bancos. Uma coisa importante que eu não vi comentar até o presente momento seria a parte da iluminação pública da praça. E eu vejo assim tão necessário quanto a troca dos bancos. Vejo também que a substituição dos bancos, se a gente for fazer alguma coisa aleatória, simplesmente fazer uma coisa que não fica definitivo. Veja bem, nossa praça ela é toda de cimento armado. Já tivemos experiência na praça, né, na mesma praça central, com bancos de madeira. Nós vimos o resultado final desses bancos, o que aconteceu. Foram destruídos em muito pouco tempo e ele não permaneceu. Isso seria viável, o banco de madeira? Não seria interessante também a gente seguir o padrão de uma praça que é toda de cimento armado e a gente não mudar a característica dessa praça? Não sei, eu não sou paisagístico, eu não sou arquiteto, mas são coisas que ficam assim. Seria interessante realmente a presença quando a nossa secretária de obras estiver aqui, se ela puder trazer juntamente com ela esse projeto para que nós possamos conhecer. Porque a execução dessa obra não é do vereador, claro que não. Mas nós, como somos que aprovamos a aplicação do recurso público, nada melhor do que a gente também tomar conhecimento antes de uma execução. Quem sabe a gente possa estar contribuindo de uma certa forma por uma melhoria para que essa obra seja muito mais bem realizada em benefício de todos, porque na verdade é toda a população que vai beneficiar dessa praça e ela gostaria de ver um projeto muito mais robusto, uma coisa mais essencial, que vai ficar à disposição nossa no dia a dia. Então eu vejo que para tudo isso, se a gente conseguir conversar e ver e a gente levar alguma coisa de boa, principalmente com relação à iluminação pública, que nós temos o recurso financeiro para isso e essa atenção para a iluminação pública, até agora eu não vi nenhum detalhamento, nenhum comentário a respeito desse assunto. E eu vejo de uma suma importância muito grande, principalmente para nós, população, e população que visita a nossa cidade. Eu acho que a nossa Praça Central merece uma iluminação de primeira qualidade, até porque nós possuímos recursos financeiros para custear tal obra. Eu acho que fica aqui uma indicação. Os companheiros vereadores têm batido muito nessa tecla, com muita propriedade, para que nós possamos executar um projeto muito mais além daquilo que se pretende fazer, somente para fazer um revestimento. Eu acho que merecia fazer um projeto mais completo para a nossa comunidade. A respeito do pedido de manutenção de estradas rurais, vi o nosso companheiro vereador Manuel Vicente implorando para que a estrada da Ressaca seja pelo menos para que a gente evite um abaixo-assinado dos moradores daquele bairro, pelo que disse o nosso vereador.
que está prestes a executar um abaixo-assinado, acho que não haveria necessidade para isso, não. Se o nosso prefeito, nós tivemos nessa peleja, em todas as comunidades rurais, principalmente o maior pedido dos moradores da zona rural, eles não pediram nada mais além do que o compromisso da gente manter uma boa estrada para eles. E nesse caso, nós vimos que realmente muitos pontos foram feitos e acabou retardando a obra. Um momento tinha problema de maquinário. Tudo isso dentro do poder público acontece sim, é realmente imprevisto. Você programa algum trabalho a ser executado dentro daquela semana, realmente alguma coisa não acontece por determinados momentos de incertezas, ou até mesmo de falta de mão de obra, alguma coisa nesse sentido. Mas como ficou essa estrada que a gente vem conversando e pedindo há muito tempo para que dê uma atenção, agora o maquinário não vai poder passar, mas o serviço braçal de roçada é o mínimo necessário para que possa atender os moradores lá. Eu não sei porque a gente resistir de não atender. Pelo menos manda uma explicação, então, convincente, para que a gente possa estar repassando à comunidade. Enfim, eu acho que fica assim, numa situação, coloca o vereador em confronto com os moradores, ele acha que nós não fazemos o nosso trabalho de reivindicar por eles, e, por outro lado, o prefeito também tem as suas razões dentro das suas limitações. Mas uma roçada da estrada, eu acho que é uma infraestrutura mínima e básica para a gente manter o município. É como se a gente deixasse algum determinado bairro sem cuidar daquele bairro, de uma limpeza. E a limpeza é essencial, é uma coisa mínima de uma infraestrutura dentro de uma cidade. Pode gerar crise financeira de qualquer situação que for, mas o mínimo que a população precisa de ter, eu acho que nós temos que dar conta disso sim. E isso é uma responsabilidade nossa de vereador, que precisamos aprovar corretamente o nosso orçamento do município, e para que quando chega no exercício seguinte, no ano seguinte, para que nós possamos cobrar do nosso executivo, do nosso gestor, juntamente com seus secretariados, que possa estar executando dentro daquilo que nós aprovamos. Por isso que é muito importante a análise muito mais detalhada do nosso orçamento, para que possamos trabalharmos juntos na aplicação dos recursos públicos. Mas fica aí o reforço do pedido que eu faço também, que eu também tive junto, e eu estou sendo cobrado da Estrada da Ressaca. Não só eu, como os demais outros vereadores, acredito eu. Caro vereador Luiz, quanto à iluminação pública, lâmpadas apagadas ou queimadas, apresentei uma reivindicação também, uma indicação pedindo para que a prefeitura pudesse fazer um levantamento geral dessa parte de iluminação pública, onde se encontra esse serviço deficitário, que o consórcio vem prestando o serviço sim. Talvez a comunidade ainda não tenha aquele hábito de estar cobrando, mas também não é uma responsabilidade dela. É responsabilidade do município de colocar o serviço à disposição dele, porque eles pagam por esse serviço. Então nós temos que dar conta, não jogar sobre a sua responsabilidade só do município. Então, já fiz esse pedido, acredito eu que o nosso prefeito vai atender essa reivindicação para que a gente possa atender a todos ao mesmo tempo. Quanto à vigilância sanitária do problema das moscas em nossa comunidade, eu havia sugerido para a gente fazer uma reunião mais ampla, até mesmo através da Comissão do Meio Ambiente aqui da Câmara, para que a gente pudesse debater esse assunto aqui também, para trazer essa abordagem, para ver o que eles podem estar trazendo para nós, até para que nós possamos envolver o Ministério Público nesse assunto, porque se fugir do alcance da nossa responsabilidade através do serviço da vigilância, podemos estar atuando junto também com o Ministério Público para ele possa estar complementando esse serviço para nós. Quero agradecer a todos pela atenção e desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado.
Com a palavra... Presidente, Pois não? o José ainda tem um minutinho aí? Não tem, esgotou. Eu ainda dei 1 minuto de Certo, tolerância só para citou todos. meu nome. Então, José, Ah, para a sim. informação 1 minuto. ficar completa, para saber, né, também do governo, se continua naquela sistemática do munícipe ligar no consórcio, o que precisa, só para título de informação mesmo. Obrigado. Viu? Assim, bem rápido. Sim, continua daquela forma. Ou até mesmo o munícipe também, detectando a luz apagada ou queimada, dirige até a prefeitura que a gente também faz esse pedido por lá. Ok? Tem a solicitação pela internet também, né? Perfeito. Também pode ser feito também pela internet. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores. Coimbra, Rinaldo, Dan Zezé, o Ed já foi embora. Só para informar para as pessoas que nos acompanham pela internet, pela rádio, temos 67 cadeiras vazias esperando vocês aqui. Vai ser um motivo de muita alegria recebê-los aqui nessa casa, né? Bom, como o comentário é época de chuva agora, são terrenos sujos, limpeza, um monte de cobra, moscas. O melhor fiscal, ao meu ver, é o munícipe. O município, ele acompanha, né? O munícipe ele acompanha, ele cobra da gente pela internet, na rua, no mercado, em todos os lugares. Ele tem essa liberdade de chegar em nós, vereadores, e está fazendo as solicitações que eles estão precisando. Tendo em vista que eles são, no meu ponto de vista, e eu acredito que nos demais dessa casa, os melhores fiscais, os terrenos sujos do seu vizinho, você pode estar pegando o endereço, o nome da rua, o número desse lote sujo, encaminhar para o Dimas, que é o fiscal que fica lá dentro da prefeitura, ou para o Hélio Araújo, ou para alguém que estiver ali na frente, fala, ó, tem um terreno sujo, o endereço é esse, eu quero que vocês tomem providência e notifiquem, né? Sendo feito isso, o fiscal tem a obrigação de pegar lá essa denúncia e contactar o dono, o proprietário desse terreno sujo. Vai ser notificado, vai pagar uma multa. A prefeitura não tem mão de obra para fazer a demandas que já tem da cidade, que dirá limpar os terrenos particulares. E os 2 fiscais, é triste, dá vergonha de falar, mas nós não temos carro para os nossos fiscais, né? Vamos ver se sobra dinheiro futuramente para ter um carro que seja para a fiscalização estar executando visitas nos bairros, né? Estamos atendendo assim com carência financeira, a prioridade saúde, educação, então falta ainda um meio de locomoção para os fiscais. Conversando com o fiscal da vigilância, o Daniel, sobre as aparições de cobras próximas às residências, tem residências, vamos pegar o Jardim Panorama como exemplo, que hoje apareceu, é um bairro numa encosta, próximo a uma mata, né? Aí os lixos, não estou falando de seja isso, mas é uma das coisas. O lixo é colocado fora de hora, o cachorro rasga ou atrai o rato, e o rato é alimento da cadeia alimentar da cobra ali. Aí a cobra sucessivamente tem alimento para ela ali. Tá? Mas foi o que o fiscal hoje comentou comigo, falou, então, Ferraz, é uma hipótese também a ser considerada. O Jardim Panorama, eu estava comentando sobre as aparições lá de cobras, né? Aí ele falou, lá é uma encosta, se você levar tem uma mata, aí o lixo. Então, se o pessoal conseguir uma experiência, fica a título de experiência, colocar o lixo próximo ao horário mesmo ali que o lixeiro vai passar e no dia certo, né? Isso aí não é um favor que a gente pede, isso é a obrigação da pessoa fazer isso. Minha mulher tinha um hábito de colocar também. Eu falo porque em casa também, minha mulher colocava o dia errado e não, você dá multa, você está errado, a gente tem que servir de exemplo, põe no dia certo, né? Tem um dia certo, próximo ao horário. E outra, fiz uns ganchos e não fica no chão, fica elevado, então é fácil para a hora da pessoa pegar, não tá cachorro rasgando esse lixo. Ele fica elevado. Então fica aí uma dica para eliminar a chance de aparecer cobra, né? Sobre as bicicletas, hoje novamente eu fui cobrado sobre as bicicletas. Eu fiz uma indicação nessa casa, pedindo para que anexasse 2 faixas, uma em cada extremidade da Rua 7.
Eu entendo que, falei, até conversei hoje lá com o prefeito, eu sei que tem outras necessidades, falta de dinheiro, né? E até que esteja colocada essas faixas, eu peço para as pessoas em suas casas, a mãe fala com o filho, não anda de bicicleta lá na Rua 7, é questão de educação. Tá? Nem tudo é para vereador vai conseguir resolver. A mulher falou assim, mas é caso de polícia. Não, a polícia tem que pegar o ladrão, pegar o traficante, pegar quem está fazendo as coisas contra a população. E temos poucos policiais aqui na cidade para atender as demandas. Agora eu digo, é questão de educação. Se você que está ouvindo em casa aí, fala para o seu filho, fala para o seu amigo. Vamos começar, gente, partindo da população se conscientizar que calçadão tem uma senhora saindo do sacolão. É que eu não tenho mais mãe, mas se uma mãe minha atropelada por um cidadão responsável andando de bicicleta, eu não sei o que eu faço. Olha que chato. Gera violência se alguém machuca. Esses dias o pai do Rodrigão, policial, foi atropelado. Eu fico imaginando se o Rodrigão pega esse rapazinho e não pediu desculpa, se achando o dono da razão. Eu conversei com ele e falei, amigo, você está errado. Então, é conscientização. Nas escolas, se puder, as professoras falando, os educadores auxiliando nessa conscientização. E em casa, é questão. Quando eu estou andando no calçadão, eu vejo uma pessoa adulta ou um jovem andando, eu falo, não tem educação. Porque nós falamos aqui, se bem que eu acredito que o alcance nosso aqui não é muito grande. Tá? Eu acredito que é muito grande. Eu acho que se passasse pelo Facebook a nossa reunião aqui, teria um maior alcance. Porque a gente vê, nem todo mundo fica acessando a internet, né? Todo mundo tem acesso. Rádio, a gente pede, a gente convida as pessoas toda semana, né? Aguinaldo, o Coimbra que vem, Dona Zezé, não fura uma, passa chuva, ela está aqui sempre. Então, eu acredito que não tem. Então, de repente, a gente tem que apelar mesmo, pedir para os educadores, em todos os anos, em todos os setores, desde do pré, né? Todos os setores, pedir para eles começarem a falar também, não só colocar cartaz, falarem em casa. É questão de educação. É questão de educação, a pessoa se conscientizar. As criancinhas que estão andando na praça são criancinhas que estão aprendendo a andar, um lugar que elas vão ali com a babá, com a mãe, com o pai, e vão andar de bicicleta com rodinhas, eles não sabem andar. Né? Então, é uma área comercial, a Rua 7, pessoas entrando e saindo das lojas, às vezes com sacola, às vezes distraído, senhorinhas. Gente, vai ficar bem chato a hora que acontecer um acidente. Tá? Não vamos esperar acontecer o pior, não. Vamos conscientizar. Né? Quem está ouvindo, passa para frente, fala com o parente, fala, não anda lá. O vereador Ferraz estava falando lá, para a gente conscientizar, até colocar essas faixas, até Itandu é uma cidade que tem muitas pessoas educadas. Foi o que eu notei quando eu cheguei aqui. Mas tem alguns ainda que não têm essa educação, essa consciência. Mas não é nem questão de educação, é questão de falta de consciência mesmo ali. Então, vamos conscientizar e colaborar, porque nem tudo vereadores conseguem estar resolvendo. Umas porque depende de dinheiro, e outras é porque a pessoa tem que conscientizar mesmo. Rapidinho, né? Pode falar. Sobre essa sua fala da Rua 7, nosso secretário de turismo, Renato Carneiro, ele providenciou e chegou agora para nós 4 faixas educativas e de proibição de trânsito de bicicleta ali, que serão instaladas essa semana ali no Rua 7. Será que vai ser das proporções que eu pedi? Assim, uma faixa de bastante visibilidade nas extremidades? Certamente. Né? Não cartaz, faixa mesmo, bem visível. Eu não tive acesso. Vamos esperar, mas essa semana vai ser instalado lá, vai ficar bastante bom. E sobre uma indagação aqui do Luiz em relação às capinas, em relação a você indagou agora há pouco sobre se vai continuar retirando as capinas, entulhos, em conversa também com o Evaldo, eu indaguei ele, como que vai continuar o ano que vem. Ele falou que esse ano ainda tira. Mas vai fazer uma campanha, vai informar que não vai retirar. Né? Capina, é que não faça. Eu falo para você que eu tenho um terreno imenso lá no fundo. A minha capina, grama, poda, ela deixa apodrecer e vira orgânico. Né? Ou então a pessoa paga para uma carroça tirar, vai gerar emprego. Combina o carroceiro, tira. Né? O que não pode é eu pegar meu lixo, que eu estou produzindo porque eu tenho um terreno grande, e jogar na rua. Né? Aí eu pago imposto, mas você também paga, e você não está jogando na rua.
é consciência também. Então, eu acho que a hora que começar a mexer no bolso, aí as pessoas vão começar a se conscientizar. Bom, por hoje é só. Boa noite. Uma ótima semana a todos. Acabou o seu tempo aí, Fernando? Eu tenho 40 segundos. É o suficiente, se você me permitir, para dizer o seguinte. Manda ver. Todos os assuntos que você falou aí, naturalmente, são de extrema importância. Em relação à ideia que você dá aí, que fica de sugestão, talvez para o próximo presidente da Câmara, que eu não sei se essa daria tempo e teria recursos para tal, mas uma maneira boa de divulgar as reuniões da Câmara talvez seja pelo Facebook. Então fica a sugestão para o novo presidente da Câmara aí, e assim a população vai nos assistir e poder participar melhor das reuniões. Parabéns pela sua fala. Obrigado. Quero cumprimentar os colegas da mesa diretora, nosso assessor jurídico e demais funcionários, cumprimentar os colegas vereadores, os munícipes aqui presentes, na pessoa da dona Zezé, do Coimbra, do Aguinaldo, que nos acompanham aqui ao vivo, os colegas do portal da Câmara, os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando uma boa noite a todos. Inicialmente também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os formandos do Instituto Federal Polo de Itanhandu, que formaram na semana passada o curso na área de secretaria escolar. Ficam os parabéns a todos os formandos, coordenadores, professores do curso, e que agora possam colocar em prática os seus conhecimentos, uma vez que uma grande parte desses alunos são já secretários de escolas do município. Quero parabenizar os organizadores, escritores, aqui na pessoa do amigo Coimbra, as escolas, funcionários, pela festa literária, pela organização. Foi um momento de grande enriquecimento cultural, um momento ímpar para a nossa cidade e que deixou um grande legado para o ano que vem, que possamos melhorar ainda mais essa festa que é produzida não somente pela Prefeitura, mas também com a ajuda de todos os agentes da cultura, todos os escritores, e foi um evento muito importante para o nosso município e que vai crescendo a cada ano, sem sombra de dúvidas. Inclusive, hoje já protocolei na Secretaria da Câmara um pedido para a elaboração de um projeto de lei que inclua no calendário oficial de eventos do município a festa literária, para que ela possa ampliar o acontecimento no nosso município, visando também um maior investimento neste evento que traz turistas, que gira a economia do município e também traz muito benefício e valorização ao escritor itanhanduense. Com relação às indicações que apresentei na sessão de hoje, a primeira sobre a publicação das atas dos conselhos municipais no portal da transparência é muito importante porque os conselhos têm participação fundamental na democracia, no governo participativo, e muitas vezes a comunidade não conhece a função do conselho, o trabalho que vem sendo desenvolvido. E dali demanda muita burocracia para poder fazer um requerimento, para poder solicitar ata, para poder saber como participar, como se envolver. E a Prefeitura, como vários outros municípios já vem fazendo, publica no site da transparência da própria Prefeitura o que vem acontecendo, o trabalho dos conselhos, as atas das reuniões. E assim facilita para a comunidade se manter atualizada com relação aos conselhos, aos acontecimentos, às decisões, até porque muitos conselhos são deliberativos. Então, a Prefeitura não pode tomar nenhuma atitude a não ser também consultando o conselho. Então é muito importante saber a opinião dos conselheiros, a opinião do conselho de modo geral, nas decisões da comunidade, Então fica aqui essa sugestão oral e também por escrito, que será encaminhada às secretarias pertinentes, que tem cada uma ligação com o conselho, e também ao prefeito para que tome essa atitude pela transparência. Trago também sobre uma questão dos bueiros. Nós estamos vendo
vários bueiros do município entupidos, né, com lixo orgânico, e isso acaba prejudicando muito a cidade, o trânsito, causa um desconforto às casas, que muitas são abaixo do nível da rua, acabam sendo invadidas por essas águas, de chuva principalmente. E quero citar um caso no bairro René Charlier, que há 4 meses uma moradora vem reivindicando junto à prefeitura uma questão que a casa dela foi feita, depois a prefeitura calçou a rua acima do nível da casa, né, deixando o nível da rua mais alto, e hoje ela tem problemas. Quando chove muito, o bueiro entope, estrangula a passagem e volta toda a rede de esgoto para dentro da casa dela. Então é uma situação muito desconfortável, uma questão de saúde pública, né? Já foi encaminhado à vigilância sanitária, já foi preenchido um requerimento na prefeitura. Esse final de semana aconteceu mais uma vez e ela não consegue mais ter tranquilidade de colocar os móveis no chão, porque é colocar, chover e acontecer tudo de novo. Então está tudo suspenso e pelo jeito vai ficar até o ano que vem, porque dezembro é chuva, janeiro é chuva e ela precisa dessa solução. Já recebeu a visita do Antônio José, da secretária de Obras. Parece, segundo a Alessandra explicou, que é uma situação tanto quanto complicada de ser resolvida, mas ela precisa de uma solução imediata, porque é impossível uma pessoa viver dessa forma. Então, existem outras maneiras, vamos fazer um estudo, um levantamento, para ver se nós podemos resolver com outra forma, de outra maneira, né? Porque é uma pessoa, uma senhora, e que precisa, não tem sossego. No momento que ela deita, dorme, começa a chover, ela já tem que levantar para poder tirar a água da casa, porque senão vai subindo, inclusive rede de esgoto, e não para mais. Então quero fazer esse pedido, reforçar mais uma vez a secretária de Obras, a equipe da prefeitura, que dê uma atenção especial a ela e a outras pessoas que passam, né, por este caso semelhante. Inclusive, já foi falado várias vezes, ali próximo ao PSF do centro, o PSF Tereza Levenhagem, que nos fundos tem ali os moradores e familiares do pessoal que trabalhou na linha ferroviária, e como ficou muito no fundo, e a linha lá no fundo é mais alta, a água daqui da frente da Fernando Costa vai toda lá para a casa deles, e não tem por onde sair. E segundo eles me informaram que quando foi construir, inclusive o PSF, o prefeito assumiu o compromisso de resolver essa questão. Não sei se já foi resolvida, mas até a última conversa, ainda eles não tiveram a solução desse problema. Então, reforço mais uma vez, porque as chuvas vão chegar, como de costume, e já sabemos dos problemas que virão. Sobre o assunto do plano de governo, quero trazer mais uma vez aqui um assunto relacionado ao plano do governo do prefeito, e desta vez quero tocar no assunto do meio rural. Trago aqui alguns itens que são mencionados no plano de governo do atual prefeito, tais como a manutenção das estradas rurais. Infelizmente, no ano passado não deu conta de terminar as estradas, né? E pelo jeito esse ano também não vai dar. Então, uma sugestão é que seja feito esse planejamento, que busque por consórcios, parcerias, para poder dar tempo de terminar as estradas. Até porque agora começam as chuvas e, mais uma vez, fica difícil o trabalho, né? Sobre a construção do centro comunitário no bairro Moinho, é uma obra que demanda tempo, recursos. Então, eu gostaria de saber a quantas andam esse assunto. Vai ser construído, não vai ser? Já foi pleiteado o recurso? Como é que está? E a melhoria da estrutura da unidade de apoio de saúde do bairro Moinho, onde uma moradora já propôs a doação do terreno e disse que estava parado, né? Então, como é que está esse assunto? O prefeito teve interesse, não teve? Como é que ficou isso? Um estudo para a retomada do programa Balde Cheio. Foi um projeto muito importante para o município. Ainda existe esse projeto, mudou de nome, não tem mais. O prefeito já procurou, já correu atrás, já encaminhou algum documento, ofício. Como é que está esse assunto? E a implantação de um centro de pesquisas e estudos na Fazenda Escola. É um projeto também que demanda tempo, e já perdemos aí 2 anos, e até então eu desconheço qualquer iniciativa com relação a esse assunto. E nós temos que cobrar, porque quem colocou isso aqui foi o prefeito, não foi eu. Então nós estamos cobrando
né, com relação à proposta do prefeito para trabalhar nesses 4 anos. Né? Ah, Paulinho, mas ainda não terminou o mandato. Tudo bem, eu sei muito bem disso. Mas tem projeto como esse que não pode ser feito no último ano, porque é muito difícil chegar lá e no mesmo ano resolver. Então, eu gostaria de saber se existe um planejamento. Pode ser que ele comece agora e venha a ser efetivado no último ano. Mas já começou? Então, essas perguntas que eu deixaria para o colega Kleberson, que é líder de governo, para que pudesse nos trazer a resposta. Infelizmente, eu sei que vai ser difícil vir as respostas. Então, depois eu gostaria de fazer em forma de requerimento, mas se possível o senhor puder cobrar do prefeito, eu agradeço porque já facilita para a comunidade que também gostaria de saber com relação a essas respostas. E também faço algumas indicações que não pude fazer por escrito, mas a comunidade, via WhatsApp, acabou relembrando. Sobre a iluminação da ponte que liga a rua Tonico Mota ao bairro Nossa Senhora de Fátima. Muitos moradores passam por ali, inclusive à noite, trabalhadores, e a ponte está muito escura. Então precisa fazer uma iluminação lá, fazer um estudo para ver como pode ser feito, e iluminar aquela região que vem sendo ali um espaço um tanto quanto difícil pela escuridão de acesso às pessoas, então fica aqui esse pedido. E também a iluminação da estrada do bairro Monte Verde, da entrada pela Vila Carneiro, né, ali ao lado da Benita, que foi citado aqui ainda hoje. A rua está muito escura, aquela passagem, e apareceu também animais peçonhentos, cobras ali na última semana, e os moradores também pediram essa reivindicação. E por fim, a manutenção da ponte próximo ao hospital, que já apresenta aí grande danificação, com buracos, né, uma parte solta de uma ferragem lá, que precisa ser feita uma avaliação de um engenheiro, de uma pessoa especializada, para ver sobre a reforma daquela ponte. Por hoje é só, muito obrigado a todos e boa noite. Declaro a sessão encerrada e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 12 de novembro de 2018. Obrigado a todos e boa noite.